Continuando, eu separei o nome de como a gente chama o sistema quando é satisfeita cada uma dessas condições. Então, quando o meu fator de amortecimento é zero, eu tenho um nome bem sugestivo, né? Meu sistema, eu digo que ele é não amortecido. E a resposta do sistema não amortecido, eu vejo que é essa marrom, onde eu tenho a oscilação, que ela não tem sua amplitude sendo diminuída ao longo do tempo. O meu outro caso é o sistema subamortecido. E aí o meu fator de amortecimento tem que estar entre 0 e 1 para eu chamar o meu sistema de subamortecido. E como característica da resposta, eu tenho essa resposta em vermelho, né? Onde eu tenho uma resposta oscilatória, mas com amplitude sendo diminuída exponencialmente. Terceiro caso, quando eu tenho fator de amortecimento igual a 1, eu chamo que o sistema é criticamente amortecido. Nesse caso, eu tenho a resposta mais rápida que não passa do valor final. Sempre quando eu tenho ela abaixo disso, meu fator de amortecimento, que eu estou dentro do meu regime, né, que meu sistema se comporta de forma subamortecida, esse meu valor, esse minha curva vai passar desse valor. Quando meu sistema é criticamente amortecido, ela é a resposta mais rápida, que não tem oscilação, né, e não passa desse valor. E por fim, quando o meu fator de amortecimento é maior do que 1, eu tenho uma característica muito semelhante aqui na minha curva verde, é muito semelhante à curva azul, porém um pouco mais lenta. Então vamos lá, a gente vai ver como encontrar a resposta do sistema em cada um desses casos, né? Como chegar nessas curvas que eu mostrei. Então, para o primeiro caso, o meu QC igual a zero, eu tenho o sistema não amortecido. A minha função de transferência, ela vai ficar k ômega n ao quadrado dividido por s ao quadrado mais ômega n ao quadrado. Só a gente olhar aqui. Quando o meu QC for zero, esse termo aqui vai ser zero e eu fico com os outros, né? Então vamos lá. Nesse caso, o meu sistema assim, eu vou ter dois polos, que são polos imaginários puros, né, complexos conjugados. Eu vou ter um mais j ômega n e um menos j ômega n. Aquela curva que a gente está vendo é a resposta ao degrau. Para o meu degrau, eu teria um U de S igual a 1 sobre S, seria meu degrau unitário. E para calcular a resposta, eu calculo o y de S. Meu y de S vai ser a função de transferência do sistema vezes a entrada, em termos de função de transferência também. E isso vai ser um k vezes 1 sobre S, que multiplica ômega n ao quadrado sobre S ao quadrado mais ômega n ao quadrado. Analisando o meu y de S, eu vejo que eu tenho aqui três polos, né? Três raízes. Isso faz com que, quando eu divido isso em frações parciais, eu tenha três componentes. Um da minha raiz real S e um par devido ao complexo conjugado, em que eu tenho um termo relativo ao seno e um termo relativo ao cosseno. Resolvendo essa questão das frações parciais, eu vou encontrar y de S igual a k sobre S e menos k vezes S sobre S ao quadrado mais ômega n ao quadrado. Isso vai me resultar no y de t como k, que multiplica 1 menos cosseno de ômega nt. E aqui a gente está chamando esse ômega n de frequência natural do sistema, né? Que é a frequência do sistema sem amortecimento. Por que a gente chama assim? Porque esse ômega n é justamente o termo, que é o argumento aqui do meu cosseno. Se eu tivesse um seno também seria o argumento, porque ele está aqui, que vai estar multiplicado pelo tempo. Então ele vai ditar a periodicidade da minha curva, né? Da minha senoide. Como ele faz isso, a gente chama ele de frequência natural do sistema.
A resposta do sistema não amortecido é bem simples, né? Uma oscilação pura, como a gente pode ver aqui. É só realmente o termo que varia é um cosseno de ômega nt. E, mais uma vez, a gente pode ver a influência dessa frequência natural do sistema. O tempo aqui entre dois picos é 2π sobre ômega n, meu período. Então vamos para o segundo caso. No segundo caso, eu vou ter fator de amortecimento entre 0 e 1. E aí eu chamo meu sistema de subamortecido. Nesse caso, a minha função de transferência eu não vou poder cancelar nada. Então vai ser k ômega n ao quadrado mais s ao quadrado mais 2qc ômega ns mais ômega n ao quadrado. Porém, apesar de eu não conseguir cancelar nada, pelo valor do meu qc, eu sei que eu não vou ter duas raízes reais disso aqui. Eu vou ter duas raízes que são complexos conjugados. Então eu vou ter uma parte imaginária. Então meus dois polos vão ser dados por menos qc ômega n mais ou menos j ômega n raiz de 1 menos qc ao quadrado. E esse termo ômega n raiz de 1 menos qc ao quadrado a gente chama de ômega d. É a frequência natural amortecida. Então, como vocês devem estar adivinhando, é esse termo aqui que vai aparecer lá embaixo nos termos da resposta, no argumento dos cossenos e senos sendo multiplicado pelo t. Então, é esse termo que vai dizer a periodicidade da minha resposta. Vamos lá. Aproveitar para consertar isso aqui. E eu tenho aqui os meus dois polos, né, que vão ter uma parte real, menos qc ômega n, e uma parte imaginária. Um vai ser mais j ômega d e o outro menos j ômega d. Então, como é que eu calculo a resposta ao degrau desse sistema? Meu degrau é um degrau unitário, então a função de transferência dele é 1 sobre s, e o meu y de s vai ser g de s u de s. Nesse caso, eu vou ter um k ômega n ao quadrado dividido por um s ao quadrado mais 2qc ômega ns mais ômega n ao quadrado. Então eu tenho mais uma vez três polos, sendo um real, que vai aparecer nesse termo das frações parciais, e dois aqui que são complexos conjugados. Então eu vou ter um termo que vai me gerar um seno e um termo que vai me gerar um cosseno. Só que dessa vez eu vou ter um seno e cosseno multiplicado aqui por exponenciais. Quando eu resolvo as frações parciais, eu encontro k como meu valor de a aqui, como b de s, beta s na verdade, eu encontro menos k qc sobre raiz de 1 menos qc ao quadrado, e como termo de beta c eu encontro menos k. Isso vai me gerar uma curva, uma resposta final, sendo k, que multiplica 1 menos exponencial de menos qc ômega n, então exponencial de menos isso aqui, vezes os termos de seno de ômega d, cosseno de ômega d, né? E aqui em seno de ômega d eu tenho qc dividido por raiz de 1 menos qc ao quadrado. Então, desse termo aqui, o menos apareceu aqui, e o k aqui, todo o resto veio para cá. E o termo do cosseno, tirando o menos k que já foi incluído, eu vou ficar só com cosseno de ômega d vezes t, né? A exponencial já está aqui fora multiplicando esses dois. E aí a gente consegue reduzir essa equação um pouco. Como a gente tem duas senoides que possuem a mesma frequência, no caso aqui o ômega d, a gente consegue reduzir essas duas senoides em uma. E o processo é bem simples. Se eu tiver um AS que multiplica um seno de ômega t e um AC que multiplica um cosseno de ômega t, eu consigo chegar num B que multiplica um cosseno de ômega t
menos um φ. Então esse φ vai ser um atraso de fase, né? A minha curva, digamos, o meu cosseno, ele não vai partir no valor máximo de zero. É para ele começar assim, ele vai ter um atraso de fase, então, digamos, ele vai partir subindo ou descendo, alguma coisa diferente do padrão, desde que esse φ não seja zero, é claro. Desde que esse φ não seja zero, é claro. Eu encontro esse b por raiz de as ao quadrado mais ac ao quadrado e o φ como arco tangente de AS sobre AC. Quem tiver na dúvida sobre isso e quiser desenvolver, na verdade é bem simples. A dica que eu dou é desenvolver aqui esse somatório de arcos dentro do cosseno. Então, expandir isso aqui como se fosse um cosseno de A menos B. A menos B é ruim de usar porque já estão sendo usadas as letras, né? Mas acho que vocês entenderam. Então, usa aquelas regras cosseno de A vezes cosseno de B, mais seno A, seno B, alguma coisa desse tipo. E aí vocês vão conseguir chegar nessas equações aqui, espero eu. Aplicando o que a gente tem pelo AS e o AC, a gente encontra um B que vai ser 1 sobre raiz de 1 menos que ao quadrado e um φ que vai ser arco tangente de que sobre raiz de 1 menos que ao quadrado. E aí a gente consegue reescrever o yt deixando ele de uma forma bem mais simples, né? Eu vou ter um k que multiplica 1 menos 1 sobre raiz de que ao quadrado, exponencial de menos que ômega nt, cosseno de ômega dt menos φ. Perceba que esse meu ômega d ele continua sendo a minha frequência, porque ele é o termo dentro do argumento do cosseno que está multiplicando o t. Né? Isso aqui é uma constante. Então a minha periodicidade vai depender desse ômega d. Então aqui na curva eu posso ver já destacado o período, né? Que vai depender do ômega d. E perceba que eu tenho uma oscilação, mas essa oscilação é amortecida. As amplitudes elas vão diminuindo exponencialmente. E quem define essa diminuição é esse envelope que eu grafei aqui, que a gente chama de envelope exponencial, que é justamente o efeito do termo exponencial de menos que ômega nt. Então eu tenho uma resposta oscilatória que diminui de amplitude ao longo do tempo até chegar num valor constante.